E nessa aula nós vamos completar algumas atitudes e comportamentos que são essenciais para você praticar a liderança da transformação. Nós olhamos bastante o foco de conquistar patrocinadores, para ter uma boa definição e apoio na gestão do seu projeto de transformação. Agora vamos focar em como conquistar o engajamento das equipes. E o mecanismo fundamental para você conquistar o engajamento das equipes é praticar os pontos essenciais que nós vimos na gestão da mudança. Então, antes de iniciar o projeto, nós já podemos estar aplicando vários mecanismos para começar a ganhar as pessoas. Por exemplo, comunicar claramente o objetivo do projeto, qual a prioridade, por que eu preciso dessa iniciativa, convidar as pessoas a participarem do planejamento, dar consistência, demonstrar que nosso planejamento é robusto, que realmente ele tem uma grande motivação, está considerando o impacto nas pessoas, nós estamos nos estruturando para garantir o sucesso e a perenidade do projeto. Nessa conversa, a gente falou de ter escutativa, então a gente começa a entender que tem objeções, tem pontos de resistência, as pessoas veem riscos, e que se a gente está ouvindo e está tratando isso, eu começo a quebrar essas resistências e esses pontos que podem me atrapalhar ao longo da jornada e depois na implantação, mesmo antes de começar o projeto. No mínimo, eu já me preparo para enfrentar isso. E nós vamos trabalhar com um mecanismo também muito interessante, que são as entrevistas. Nós já falamos sobre isso quando a gente pensou na alta administração, quando a gente propôs a prática do SPIN. Agora a gente vai ver que a gente tem um outro mecanismo que tem o mesmo espírito focado nas equipes. E o mecanismo de pesquisa vai ser focado nos formadores de opinião. Então, um formador de opinião é uma pessoa que é relevante para o projeto, porque ela goza de um respeito, ela é ouvida pela organização em vários níveis. Então, uma pessoa que realmente, quando ela fala que um caminho é adequado, as pessoas tendem a apoiar aquele caminho. Se ela tem uma reserva ou é contrária àquele caminho, ela pode ser prejudicial para você desenvolver aquele caminho. Mas faça isso garantindo que você tenha uma amostragem de pessoas, considerando que se você tem vários processos envolvidos, tem pessoas de todos os processos, ou várias áreas diferentes, também tenham pessoas dessas áreas, inclusive variedade de níveis hierárquicos, até tempos de experiência. É interessante você ter na tua pesquisa algumas pessoas que são novas, que ainda têm uma visão muito diferente da empresa, porque elas têm pouco tempo de empresa. Então, tudo isso compõe uma visão que você vai ter uma percepção muito melhor das equipes que ou vão participar do projeto de transformação ou depois vão ser usuárias da transformação que você vai implantar. Então, isso tem um foco interno. Eu recomendo que essa entrevista seja feita por, no máximo, você ou você mais uma pessoa, porque senão o entrevistado acaba se sentindo meio cercado. E lembra, quem está falando uma pessoa da organização. Se ele está falando e tem meia dúzia de pessoas em volta, ele pode ficar bastante constrangido. Então, se forem duas pessoas, é bacana, porque você pode fazer as perguntas, estar conversando com a pessoa, e o teu parceiro de entrevista está tomando nota. E é importante a gente anotar exatamente o que a pessoa falou no sentido que ela falou. Então, é isso que a gente vai falar. A gente te passar um roteirinho muito simples e poderoso, você vai fazer as perguntas e vai tomar nota. Então, o conteúdo, basicamente, você vai apresentar o objetivo, qual que é o objetivo do teu projeto, então uma explicação muito sumária. Então, se você se preparou bem, isso é simples de fazer. Você vai começar perguntando quais são os pontos fortes da nossa organização para alcançar esse objetivo. E sim, comece pelos nossos pontos fortes, o que tem de positivo. A pessoa falou isso, você tomou nota, você pergunta, quais são nossos pontos fracos, nossos problemas, nossas dificuldades? Aí as pessoas vai comentar tudo aquilo que ela vê de barreira, ou dificuldade, ou de problema. Por que começar nessa ordem? Você vai ver que naturalmente a tua lista vai ter 2 ou 3 pontos fortes e 10 a 20 problemas, eventualmente. E se a pessoa começa a falar dos problemas, quando você pergunta do ponto forte, ela não consegue nem pensar. Quando ela faz primeiro o ponto forte, ela pensa, ela dá um pouco de esforço e traz coisas interessantes, e depois o que é problema vem naturalmente. E o terceiro ponto vai ser o seguinte, você vai perguntar, eu costumo até fazer uma brincadeira, qual é a bala de prata, né? Qual que é a solução que a pessoa priorizaria para poder mudar isso, para poder alcançar o objetivo, considerando que a gente tem pontos fortes e tem pontos fracos que a gente precisa
trabalhar. Eu costumo até fazer uma brincadeira colocando o seguinte: imagine que você foi nomeado presidente da empresa por um dia. E, sendo presidente da empresa por um dia, você pode fazer o que você quiser, você tem a chave do cofre para gastar, você não tem limitação nenhuma. Só que acontece o seguinte: esse dia de presidente vai te pagar um prêmio. Só que esse prêmio virá em função de você tomar uma única decisão que seja a mais importante, a mais poderosa para a gente alcançar o nosso objetivo. O que você faria nesse teu dia de presidente? O que é interessante é que as pessoas gostam muito, você vai perceber que as pessoas param, acham interessante isso, e como ela falou dos pontos fortes, dos pontos fracos, ela já fez um aquecimento na cabeça. Aí ela para e ela tira tudo que é, digamos assim, interessante, mas não fundamental, e ela vai direto em pontos que realmente são cruciais, que é um aprendizado muito rico para você que está coordenando o projeto. E isso é uma ação muito forte da gestão da mudança. Para começar, a pessoa vai se sentir ouvida, ela vai perceber que você tem um interesse genuíno em envolver as pessoas e ela vai estar dando pontos que, se depois ela perceber que vão ser considerados, tratados no teu projeto, vai favorecer o engajamento dessas pessoas. Ou, por ela ser um formador de opinião, a partir do momento que ela se engaja, ela contamina aquele grupo de influência também com uma visão positiva. Fundamental nesse processo. Você não está lá para discordar, nem discutir com a pessoa, mesmo que ela fale um absurdo, mesmo que ela discorde de um ponto que não tem nenhum fundamento. O que você vai fazer é, fez a pergunta, ouviu, tomou nota. Ficou com uma dúvida, a pessoa não colocou de uma forma clara, você pode até pedir para ela explicar melhor. Jamais questionar. Por quê? Atrás desse questionamento, desse entendimento errado, desse desvio que ela está falando, talvez tenha um ponto mais importante para você tratar. Porque se a pessoa tem essa visão que você pode achar que é distorcida, talvez isso seja uma visão da organização. E tratar isso no seu projeto, abordar isso na sua comunicação, considerar isso no seu planejamento, talvez seja a maior riqueza dessa entrevista. E o que você vai fazer é selecionar um grupo de pessoas que seja o suficiente para você ter uma visão da organização, mas também que você promova essa questão da gestão da mudança. Então, eu vou te dizer que com 3 entrevistas você já tem alguma direção do que está acontecendo. Com 6, provavelmente você já viu 90% do que é relevante. Mesmo assim, eu recomendo fortemente que você continue fazendo a entrevista. Então, se você precisar de conversar com 20 pessoas, converse com 20 pessoas para ter essa amostragem, para ter essa capilaridade na organização. Porque isso é muito mais uma ação de gestão da mudança do que uma entrevista técnica para você levantar pontos de trabalho. Vamos entender o que você vai fazer com o resultado dessa entrevista. Eu vou te mostrar como eu tabulava, analisava e tirava minhas conclusões da entrevista até aproximadamente 2 anos atrás. O que eu fazia é, conforme eu ia fazendo as entrevistas, eu preenchia uma planilha, onde cada coluna eu tinha o nome das pessoas, data que eu entrevistei, então alguns dados para poder identificar qual entrevista eu estava tratando, e cada comentário era colocado numa linha. Então tinha um bloco para os comentários positivos, no caso aqui está em vermelho aqueles que eram negativos, problemas, a dificuldade, e aqui em cinza o que eram as balas de prata, o comentário daquele ponto prioritário. O que acontecia? O primeiro eu colocava uma listagem. A partir do segundo e terceiro, conforme eu ia preenchendo, eu movimentava as linhas para fazer o seguinte: tudo que está numa linha tem um sentido ou alguma coisa muito próxima, tem um relacionamento. Então, se uma pessoa falou que um ponto positivo é que a nossa equipe é muito unida, eu colocava, e a segunda pessoa comentou que um ponto forte é o espírito de time que nós temos na organização, e esses 2 assuntos estão muito próximos, eu movimentava a linha para colocar isso. Então, aquilo que é muito recorrente, que todas as pessoas falam, você vai ouvir uma linha da sua planilha e tem lá 10, 20 comentários que são muito parecidos. Então, o que eu fazia é, lia toda essa linha e depois, no final, eu criava um agrupamento, uma palavra ou uma frase que refletisse todos os comentários feitos. E eu fazendo isso, linha a linha, problema a problema,
e consolidava também todas as oportunidades, então gerava um conjunto de uma visão consolidada do que eu tinha de pontos fortes, problemas para alcançar meus objetivos e grandes oportunidades. Acontece que depois do advento da inteligência artificial, eu fiz alguns experimentos com materiais que eu tinha do meu histórico pessoal e depois também pratiquei isso em novos projetos ao longo desses últimos 2 anos. E a minha conclusão é que você fazer isso na mão, como eu fazia, e carregar numa inteligência artificial bem detalhada e explicada, como eu estou colocando nesse prompt, para mim deu mais de 95% ou mais de similaridade entre o meu resultado e o resultado feito pela IA, e mais, a IA, se você coloca ela bem estruturada, ela ainda consegue perceber algumas sutilezas de diferença de pontos de vista, de comentários, de coisas que são muito isoladas, então te dá uma coisa muito mais estruturada. E lembrando que esse agrupamento é uma função muito operacional. O que importa mesmo nesse trabalho é a sua conclusão, a sua avaliação da coerência entre o que as pessoas estão comentando, o que você conversou nas conversas com o patrocinador, o que você está levantando sobre os objetivos, cultura organizacional. Então, essa visão integrada é que é o grande aprendizado. Esse mecanismo, se você vai fazer manualmente ou usando um recurso mais tecnológico, eu diria que é mais o quanto você quer trabalhar com os dados, o quanto você quer focar mais no processo decisório. Eu vou usar o mapeamento de processos, que é uma das metodologias que eu aplico nos meus projetos de melhoria e inovação, para explicar como a gente tem uma série de oportunidades para envolver as equipes, integrar e aumentar o grau de engajamento. Eu vou explicar melhor essa metodologia quando a gente falar de projetos de transformação só como exemplo, mas você pode usar isso dentro de várias ferramentas que com certeza você já pratica. Muitas vezes, como especialistas, a gente sente a tentação de fazer isso individualmente, entrevistando pessoas para ser mais rápido, depois a gente integra a solução e quer apresentar para as pessoas um resultado para validação, porque isso vai acelerar, porque também vai ficar mais fácil da gente trabalhar. Na verdade, o tempo que a gente ganha na elaboração, provavelmente a gente vai perder em muito na fase de convencer as pessoas a aceitar aquilo e depois também na hora de implantação, porque as pessoas vão resistir a isso. Então, nesse caso do mapeamento, quando está todo mundo junto, integrado, trabalhando, as pessoas estão entendendo as dores e necessidades de cada área, qual é o seu impacto, que às vezes eu tenho localmente que eu não tinha consciência, numa outra área, como a gente afeta a experiência do cliente, os resultados do negócio. São coisas que, a princípio, cada um tinha uma visão isolada e agora a gente tem uma visão integrada. Então, nessas ferramentas que nós praticamos, a gente tem que explorar como uma grande oportunidade de promover a empatia entre os membros da organização, um apoiando o outro, e a consciência do impacto que a gente tem, tanto na experiência do cliente quanto no resultado do negócio. Então, pensa nisso nas suas ferramentas, nas suas metodologias. Como você pode, em cada uma delas, usá-las também como uma ferramenta de transformação, de trazer as pessoas, de integrar, de promover o engajamento com o seu projeto e com os objetivos.